Começando, beleza. Pessoal, esse teatrinho todo, né? Teatrinho todo aqui, todo esse momento, é só para que gere em nós esse impacto da seriedade que é o estudo, né? Da seriedade que é isso, não é um brinde, não é um monte de gente orgulhosa querendo... Ô, meu irmão, eu aceito. Não é um monte de gente orgulhosa querendo, eu quero saber mais do que o outro, não. É um monte de gente que entendeu a missão de Jesus e quer servir em amor, levando clareza para quem está sofrendo. Tem gente sofrendo. Você imagina uma pessoa com 20 anos de fé e começar a ser bombardeada de argumento e ela começa a pensar, meu Deus, tudo que eu acreditei era tudo mentira. E começa a perder a fé. Aí ela vai para o culto e fala assim, Deus, fala comigo. Me esclarece. Aí ela vai procurar ajuda, às vezes por quem ela procurou ajuda, a pessoa não se dedicou igual vocês estão se dedicando aqui. A pessoa não vai saber responder. Vai dizer, é coisa do inimigo, meu irmão. A seriedade disso aí, isso é muito sério. E como o dever do cristão é amar, vai ter uma aula, a gente já viu muita coisa sobre o amor, mas mais pra frente vai ter uma outra aula que a gente vai ver mais profundamente também sobre o amor, sobre a metafísica das virtudes. Bastante sobre o amor. Mas como o amor é o centro da missão cristã, quem ama se aprofunda para esclarecer. Tá? Então nós vamos começar a analisar hoje o tema da escravidão, com o objetivo de conciliar o quê? O Deus Santo e Deus de amor com esses textos problemas, essas perguntas problemas. Nós vamos ter que conciliar. Ok? O que eu vou apresentar aqui para vocês é uma resposta minha somada de outros autores que eu estudei, que para mim é a melhor resposta que existe sobre esse tema. Porém, como eu disse para vocês, quem lembra do último texto que a gente analisou assim em grupo? Foi o texto de Mateus 23. Quem se lembra disso? Sobre os fariseus e tal. Eu apresentei várias respostas. No último, eu dei o que eu achei a melhor resposta. Só que isso não significa que vocês precisam acatar a minha resposta ou a resposta desses autores. Se fazer sentido para vocês, amém. Mas se não fazer sentido para vocês, há sobre vocês e sobre nós uma responsabilidade de continuar estudando para tentar encontrar uma resposta mais profunda que faça sentido. Então eu vou apresentar para vocês o que eu encontrei de melhor. O que eu encontrei de melhor. Porém, se vocês pensarem, eu acho que tem uma resposta melhor do que essa, Luiz. Então existe a responsabilidade sobre vocês também, não só sobre mim. De encontrar essa resposta melhor, não com o intuito de eu quero ser melhor do que ele, mas com o intuito de conseguir levar mais clareza para aquele que está confuso. Entendidos até aqui? Então vamos para a apostila, página de número 4. Apostila, página de número 4. Qual é a primeira pergunta que está aí na apostila de número 4? Apostila, página número 4. Qual é a primeira pergunta? O que seria escravidão? Por quê? Porque se a gente vai falar sobre escravidão, a gente precisa esclarecer antes o que seria escravidão. E um outro esclarecimento, a nossa resposta será por partes. Então nós vamos fechando princípios aos poucos para dar esclarecimento. Então é uma resposta que vai ser construída. A gente precisa ir construindo. A gente foi construindo teologia aqui tem 11 meses. Então nós vamos construir essa resposta. A primeira etapa da construção dessa resposta é uma definição do que seria escravidão. Existe muita discussão sobre isso, mas para facilitar aqui, nós vamos considerar a escravidão como uma relação de trabalho onde o escravo não tem direitos e o seu senhor tem controle completo sobre ele. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de uma relação de trabalho que o escravo não tem direito nenhum, porque ele é escravo, e o seu senhor tem poder completo sobre ele, inclusive o poder de tirar a vida, como nós vimos no texto problema aí. Beleza? Outro esclarecimento que devemos tomar cuidado.
Eu coloquei na página termos equívocos. O que seriam termos equívocos? Por exemplo, se eu falo aqui, eu quero comer uma manga, eu vou vestir, ou melhor, eu gosto de camiseta com manga curta. Manga. São as mesmas palavras, correto? Essas duas significam a mesma coisa? Não. Então elas são termos equívocos. Na verdade, eu esqueci de fazer um negócio aqui antes da gente continuar essa resposta, mas teve até alguém que falou, Luiz, mas a palavra escravidão naquela época era a mesma coisa daqui? É isso que a gente vai tentar responder também. A gente vai provar hoje, biblicamente, que a escravidão que ocorria em Israel não tem nada a ver com a escravidão que ocorreu dos negros aqui, por exemplo, no Brasil. Absolutamente nada a ver. Mas permanece com a mesma palavra. Por exemplo, tem exemplos bíblicos. Pastor. Quando você vê a palavra pastor na Bíblia, tem o mesmo significado de pastor hoje? Não. Você vê lá no Êxodo, que viu as pastoras lá, né? As mulheres pastoreando lá, que Moisés defendeu. Quando aparece lá pastora, tem o mesmo significado de hoje falar pastora? Não. Naquela época está uma mulher no meio da natureza, num sol, cuidando de animal, fedida, toda suja. Hoje, pastor é a líder de uma instituição religiosa, igreja evangélica. Outro exemplo, 1 Coríntios capítulo número 13. Hoje eu vejo como num espelho. O espelho de hoje é o mesmo daquela época? Não. Porque naquela época o espelho é uma espécie de latão todo borrado. Então quando uma pessoa olhava pelo espelho, ele não viu o seu rosto claramente. Não era definido muito bem o rosto, era tipo um borrão. Então quando a Bíblia fala espelho, não é a mesma coisa de hoje quando a gente fala espelho. Muito bem, parabéns. Carro. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós estamos falando da Ford? Não. Nós estamos falando do quê? Praticamente o que a gente chama hoje de charrete. Então são termos equívocos, que é o quê? É a mesma palavra, mas podem ter significados diferentes. Um exemplo que a gente viu aqui, por exemplo, é o Mercado Paraíso. Quem lembra o exemplo aqui? Chegaram na casa, acho que foi você, né? Chegaram na casa da irmã ali e perguntaram, acho que a pessoa era de fora, e o irmão tal? O irmão tal tá lá no paraíso. Aí a pessoa, ai meu Deus, não sabia. E não, o paraíso aqui significa o quê? Supermercado. Supermercado. Eu fiz um exercício na turma de Dourados, eu já falei aqui várias vezes, mas vou falar de novo. O que significa esta frase? Fiz lá em Dourados. Vamos juntos para a morada do sol e lá veremos a glória de Deus. Aí o cara falou, é o paraíso. Aí teve um que falou, é o Japão. É o céu. Se eu falo morada do sol aqui, significa o quê? Um bairro bem ruim, né? Bem complicado. Então nós pretendemos hoje provar biblicamente que quando se diz escravidão na Bíblia, não quer dizer a mesma coisa do que a gente viu há pouco tempo atrás dos negros aqui. Porém, um ateu poderia dizer, mas Luiz, o texto está deixando o cara bater no escravo. Como é que você vai dizer que é diferente? É agora que está o nosso desafio. A partir de agora, nós vamos responder essas 5 perguntas, ponto por ponto, demonstrando que tudo isso é fruto de um amor divino profundo e que esses ateus não sabem nem ler a Bíblia, nem interpretar a Bíblia. Mas para isso, antes eu quero ouvir a resposta de vocês. Resposta da pergunta 1. Se eu fosse o ateu hoje, adolescente, confuso, perdendo a fé, e perguntei para você, o que vocês responderam da pergunta 1? Vamos lá. Marco, do grupo lá, o que vocês responderam da pergunta 1? Bem rápido. A pergunta 1 é da filha vendida. Da filha vendida. De acordo com o Êxodo, essa filha vendida, ela basicamente era vendida, mas era para ser como se fosse uma esposa. Uma boa resposta dele. Porque se ela não se deitasse com o seu mestre, no caso, né, mas era para dar para o filho, mas ainda era para ser... E se eu for um ateu, eu falo assim, isso aí ficou pior.
Porque além agora dela ser escrava, o cara pode casar com ela se ela não quiser. Vender para casar? É. Ou seja, a mulher é um produto sexual vendido? E, antigamente isso era, mas o grande desafio nosso é que Deus está mandando fazer isso. Aí não tem resposta. Resposta do grupo de vocês, pergunta 1. Francisco, cadê? Não, a resposta da a filha vendida aqui foi vendida pelo quê? Como o cara era escravo, né? Era pobre. Ele não tinha condição de cuidar nem dele mesmo, nem da filha. Então ele vendeu por um bem maior. Por uma pessoa rica que tinha condição de cuidar dela. Sim, muito bom. Pessoal, você viu que é o seguinte, as respostas deles são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Eles estão pegando um texto difícil e estão tentando conciliar com um princípio de se ler toda a Escritura, que é o quê? Deus é puro amor, santo e perfeito. E justo. Então Deus não poderia ter feito isso da forma como parece que fez. Então eles estão tentando encontrar resposta. Mas cada resposta, por exemplo, a irmã disse, pode gerar outras perguntas. Por exemplo, você diz o seguinte, ele está vendendo a filha porque ele não tem condição de cuidar. A pergunta que o ateu poderia fazer, então por que Deus simplesmente não falou para o povo ajudar ele? Em vez de mandar ele vender a filha. Ele falou. Porque se a gente volta lá na questão de ajudar os pobres, aí Muito bom. Aí é o seguinte, ou seja, Deus já falou que deveria ajudar. Então ele não precisará vender a filha. Porque a lei já mandava para ajudar ele. Então por que Deus manda vender? Como escrava. Hã? Esse grupo aqui. Alguém mais quer dar respostas, número 1? Esse grupo aqui falou o quê? Ó, mesmo que vendida, havia uma condição para que ela não fosse maltratada. Caso fosse, poderia ser liberta. Muito bom. Muito boa essa pergunta, ou essa resposta. Por quê? Porque nós não concluímos que a escravidão consiste em não ter direitos. Parece que aqui a mulher tem um direito. Então apareceu... Hã? Ela não sairia, né? Não, essa daqui não. A grande questão é também, muito bom, nós já vamos ver as respostas estão indo bem. A grande questão que se veria é, mas cara, por que vender como escravo? Professor, a gente quando entende, quando cria que Deus criou as leis, o escravo você vê que ele não é valorizado em nada ali. Deus ele cria uma forma que para proteger a menina dos abusos naquele tempo, uma forma que ele criou para proteger a menina. Sim, concordo com você, porque eu sou crente, né? Então eu sou cristão, acredito que Deus é bom. Mas um ateu poderia dizer o seguinte, se Deus quer proteger, é porque simplesmente Deus não proibiu de vender filha. Era simples, é só o seguinte, vocês não podem comercializar o filho de vocês. Não era simples? Eu sou o ateu. Hã? Não era lei? O quê? É determinado por Deus? Exato, essa é a pergunta. Por que Deus deu essa lei de poder vender escravo, de poder vender a filha? Por condições... Será? A resposta deles. Entrou na questão de que tinha o povo daquela época que ajudava. Mas ele ajudava todo mundo, literalmente? Não sei. Chegava em todos os lugares. Vamos lá. Oi. Mas da mesma forma que Deus permitia a filha ser vendida, né? O servo, o pai vender a filha. Mas e o Senhor, ele também não... O senhor acha que ele não passava por alguma situação, por algum problema? Ele sempre vivia só no bom e no melhor? Na Bíblia não fala dele, né? E aí, ó. Se eu fosse o ateu, eu diria... Se ele era ruim para os escravos, por que não seria também? Se eu fosse o ateu, o ateu poderia simplesmente dizer o seguinte, então nós temos um monte de escravo aqui no Brasil, o escravo sofrendo, aí a pessoa simplesmente fala assim, mas o Senhor também sofre. Não, mas aí eu já falaria para ele, então você não está na Bíblia, você está no Brasil. Muito bom, muito bom. E você, Anderson? Mas são dois contextos. Primeiro, que nós não podemos ver o escravo de antes como o escravo que veio para o Brasil. Se eu pegar José foi vendido como escravo. Só que em nenhum momento fala que ele chegou lá ele chegou lá todo arrebentado, todo machucado. Tanto que ele foi servir. Então,
o contexto de escravo antes não é igual o contexto que nós temos do escravo negro que veio pro Brasil, todo algemado. Muito bom. Ficar. Esse É passar para outra pessoa a responsabilidade de cuidar daquele. responsabilidade de cuidar. Ué, é uma boa. O ateu poderia simplesmente dizer assim, mas que responsabilidade é essa de cuidar que se o cara matou ele, tá escrito, não precisa ser punido porque é dinheiro seu. Vai falar de bater também. Mas aí, Pergunta número 2, não vamos demorar nisso aqui. Pergunta número 2, qual que foram as respostas para vocês? Eu não respondi. Já vamos, só vamos terminar. Pergunta de número 2, o cara casou e depois quando ele vai embora, quando ele sai livre, ele não pode levar a mulher nem os filhos, porque a mulher e os filhos são propriedade do senhor do escravo. A gente colocou assim, que a questão de que ele já estava lá como escravo, ele não tinha para onde ir, ele já era pobre, ele não tinha casa, não tinha comida, não tinha onde, então ele pensou pelo bem maior da família dele. A minha família, independente da situação que está aqui como escravo, precisa do trabalho escravo. Então ela ainda precisa comer, ela precisa beber água. Então aqui independente ainda tem. Agora, se ela saísse de lá, onde é que ela comia, onde é que ela bebia? E aí, o que vocês acham dessa resposta, pessoal? juntar dinheiro para comprar, até porque um homem livre que acabou de ser livre, ele consegue juntar dinheiro para comprar a esposa e o filho que estavam sendo Mas cuidados. se ele já acabou de sair do escravidão, que era querendo um trabalho, era um trabalho naquela época. Sim. Ele saiu com acerto lá do RFDS? O seu ponto é muito bom, porque não somente a esposa e o filho ainda ficam sob os cuidados do senhor dele, mas o homem que agora está livre pode começar uma carreira. Agora, como assim? Onde? Ele já tá escravo, já tá livre, mas vai pra onde? Mas isso aí, pessoal, vocês estão certos. Vocês estão construindo resposta. Agora para 3, pergunta número 3. Pode continuar trabalhando, mas ele vai ser remunerado. Você concorda com as respostas, Silvanei? Então é melhor. Pergunta número 3 agora. Pergunta número 3. E aí, irmã Nadir, o que você acha da pergunta 3, irmã Sueli? A 3 é difícil, né, meu irmão? Eu continuo naquela frase assim, ó, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Olha aí. Você escreveu essa resposta? Não. Ó, pessoal, a irmã Sueli deu a seguinte resposta. Ele é Deus e ele faz o que ele quiser. O que vocês acham dessa resposta? Ai, mas onde é amor nisso? Então se Deus quiser o seguinte, ele faz o que ele quiser, então Deus pode falar, abusem das crianças aí, invadam as guerras e pegam as mulheres e usem elas. A gente fala pra Deus assim, Deus, faça o seu melhor na vida de cada um. Pronto. Ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer isso aí, ele faz que nem ele mata, ele dá vida, ele cura, ele põe enfermidade. Tá, mas no caso aqui, o ateu poderia dizer o seguinte, beleza, Deus pode matar, mas aqui não é Deus matando. Aqui é Deus dizendo que se o cara tem um escravo, bate e ele morre, a pessoa não será punida porque o escravo é dinheiro seu. Não é Deus matando, aqui é Deus legalizando que o cara mate o escravo. Aí se ela fala dessa Era duro. Olha. Aí se vai ser como ateu, aí por exemplo assim, você já tá falando, já tá permitindo vender a filha como escrava. Aí o ateu fala assim, Deus me livre de Deus fazer o que ele quer, já tá permitindo a filha ser vendida como escrava, matar esse. Meu Deus, Imagina. Pergunta número 4, qual foi a resposta? Matar o animal fazer um churrasco. Resposta número 4. Eu diria o seguinte, como o povo de Israel, ele foi escravo a vida inteira deles, para eles escravidão era uma coisa normal. Mas a partir do momento que Deus mostra... Não, mas eu tô na 4 agora, você tá dando uma resposta geral. Eu quero uma resposta só pra 4. Isso aí eu não consegui pensar. A 4 é uma diferença do homem livre pro escravo. Se o boi chifrava você e morria, e eu era o dono do boi, eu era morto. Mas se o boi fazia isso com o escravo, aí o cara não era morto, aí só pagava uma multa. Ou seja, demonstrando que o homem livre teria mais valor do que o escravo. O ateu vai questionar isso. Resposta número 4. Alguém encontrou alguma resposta? Então vamos ficar também com a Sueli. Deus faz o que ele quer. Amém. Glória a Deus. Está repreendido, ateu. Pronto. Mas nós,
Mas enquanto a gente não tem resposta, a gente deve confiar que Deus é perfeito, justo e amoroso. O erro não está em Deus, o erro está na gente que ainda não conseguiu entender o texto. E nós vamos, eu acredito pelo menos que nós vamos entender hoje esse texto. E a número 5? Vamos entender a partir de janeiro. Eu diria que essa é um teste. Sabe por quê? Qual que é a pergunta número 5? O estrangeiro será escravo para sempre. E Deus fala o tempo todo assim, vocês foram estrangeiros na terra do Egito e eu os libertei. Como é que pode o povo de Israel querer manter um escravo estrangeiro para sempre? Eles estão indo contra o Deus que fez isso para eles. Então eles não estão sendo escravos. Mas Deus que mandou. Falou que pode. Que deve. Deus falou que eles serão escravos para vocês para sempre e passará a herança para os seus próprios filhos. Parece que Deus falou. A gente chegou na... José, foi Deus que mandou ou foi os irmãos? Foi os irmãos. Uma resposta que alguns grupos deram junto com essa aqui. Não, esse negócio não foi Deus que falou, não. Quem falou foi o homem. Então tudo esse negócio de escravidão que Deus que diz que podia bater e tudo, não, isso aí não foi Deus, isso aí foi o grande problema é que o ateu vai dizer o seguinte, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque está escrito em Levítico e Deus falou, faça isso. Se o Deus chegar na minha frente e começar com ela, fala assim, você ora primeiro, depois eu oro por você. Quem convenceu o outro? Boa, minha irmã. Vamos lá, vamos correr agora então. Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos lá. O primeiro ponto. Você, eu acho que na aula de número 6, eu falei sobre alguns princípios da interpretação. E um dos princípios da interpretação é a coerência, que é o quê? Nós temos uma Bíblia de 66 livros. 66 livros. Interpretá-la deve harmonizar todos esses livros. Então, é errado uma interpretação, por exemplo, que eu olhe nesse livro e tire uma conclusão desse livro aqui, só que essa conclusão que eu tirei desse livro não harmoniza com todo o resto. Tá dando para entender? Suponhamos que a irmã Maria José gosta muito de azul. Ela gosta de azul. Ela só gosta de vestir roupa azul. A casa dela é azul, tudo é azul. E a Maria José sempre fala isso. Aí, algum dia, a Maria José fala uma frase assim, não, eu não gosto do azul não. Aí a pessoa pega esse texto e diz assim, olha, ela disse que não gosta do azul, mas espera aí, toda a vida ela está falando que gosta do azul. Seria muito estranho agora ela dizer que não gosta, correto? Não é estranho? Então a gente vai pesquisar, aí a gente descobre que quando a Maria José falou, eu não gosto do azul, era de um cachorro do vizinho que chamava Azul. E ficava latindo demais de madrugada e acordava ela. Então perceba que o quê? Deu para harmonizar. Ela falou, eu só gosto da cor azul, e um outro dia ela, eu não gosto de azul. Então a gente conseguiu harmonizar. Luiz, o que isso tem a ver com a escravidão? Primeiro ponto. Olha só, página de número 4. Eu coloquei algumas incoerências dessas questões dos ateus. Incoerência contextual. A lei dos 5 livros, quem foi que deu? Moisés. Olha o que eu escrevi. Seria muito estranho haver uma lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, que fosse pesada a escravos, pois Moisés é aquele que se indigna do escravo agredido no Egito. Faz sentido. Entendeu? Agora, por qual razão ele transmitiria uma lei que previa agressão ao escravo? Não faz sentido. Pode falar. Agora eu vou ser o ateu um pouquinho. Pode falar. Moisés se indigna com o escravo agredido, mas o escravo era judeu, que nem ele. Pode ser, mas o de Êxodo 21, a gente vai responder texto por texto. Antes nós vamos responder os textos aqui dos escravos judeus. Beleza? Que é Êxodo 21. Está tratando de escravo judeu. Tá? Então, seria muito estranho o Moisés, que olha para um escravo agredido, se ira ao ponto de defendê-lo e matar o agressor. Agora esse Moisés fala que pode bater no escravo? Não faz sentido, correto? Sim.
Não faz sentido. Então a gente tem que encontrar uma interpretação melhor, que essa dos ateus não faz sentido. Dizer que Moisés está aprovando a agressão. Continuando. Ponto de número 2. Relação com escravos. A Bíblia demonstra desde o Gênesis uma relação positiva entre senhores e escravos do povo de Deus. Exemplo, Gênesis 24, verso de número 2. Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo de minha coxa e jura. Era quando ele estava enviando o servo dele para buscar Rebeca. A palavra hebraica aqui para escravo, servo, é ebed. Sim, aqui é que eu inverti a ordem de algo aqui, mas fica tranquilo que eu vou explicar para vocês. A palavra hebraica aqui para escravo, servo, é ebed. E é a mesma, e eu coloquei o link para vocês aí consultar, eu já ensinei vocês como consultar grego e hebraico. É a mesma palavra em Êxodo 21:2, que é o texto que a gente está analisando. Êxodo 21:2 está escrito sobre os escravos. É a mesma palavra, ou seja, estamos falando de fato de um escravo. Quando Abraão fala lá em Gênesis 24:2 desse escravo, está falando de fato de um escravo. Em Gênesis 24 se atribui a este escravo uma função de governar. A palavra hebraica aqui é a que eu escrevi aí na página de número 5, marshal. E o que essa palavra significa? Governar, ter domínio, reinar. Aí eu te pergunto, vocês conseguem imaginar uma escravidão dessa que a gente conheceu aqui? Um escravo negro ter domínio e reinar sobre todas as coisas do Senhor? Vocês conseguem imaginar isso? Não. Então o primeiro ponto que a gente já vê, que na história bíblica a relação que os homens de Deus têm com os escravos é muito diferente do que aquilo que a gente viu aqui na nossa história. Essa mesma palavra aparece várias outras vezes na Bíblia, essa palavra marshal, governar. E eu coloquei só uma vez aqui, 2 Crônicas 20, verso número 6. Está escrito assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas? Esta mesma palavra usada para Deus é usada para o escravo de Abraão. Ou seja, esse escravo não era um mero objeto. O cara que tinha domínio sobre tudo. E ainda, vocês conseguem imaginar um negro herdando tudo do seu senhor? O seu senhor morre e toda a herança fica para o escravo negro? Vocês conseguem imaginar que isso aconteceria aqui? Sabe o que acontece no Gênesis? O escravo é herdeiro de tudo que Abraão tinha. Gênesis 15:2. Contudo, Abraão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continue sem filhos? Ele estava triste por causa de filhos. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse sentido, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Aí é o seguinte, numa escravidão, nunca que a herança ficaria para o escravo. Ele passaria para o primo, passaria para o tio, passaria para o vizinho, para qualquer um. Mas um escravo não teria isso. Mas aqui tem. Ou seja, a gente está vendo que parece muito estranho quando o ateu diz que a Bíblia está aprovando esse distrato com os escravos. Mas Luiz, mas ainda os textos parecem... Calma, a gente está construindo. Assim seria muito estranho que a Bíblia apresentasse que a lei piorou as coisas ao invés de melhorar. Ou seja, se antes da lei em Gênesis, o relacionamento com os escravos não era algo absurdo e pesado, não seria muito estranho depois vir uma lei que piorasse a coisa? Seria como se antes de Deus intervir com a lei de Moisés, a coisa era melhor para o escravo e agora Deus piorou? Seria muito estranho. Uma própria religião, você acha que alguma religião diria isso de si mesmo? Muito difícil. Ó, depois que a gente chegou, ficou tudo pior. Não. Então seria muito estranho que os escravos fossem maltratados. Mas tem um outro problema, que esse é o principal. É o ponto de número 3. Incoerência textual. Página de número 5, o último aqui, que é o quê? A Bíblia sempre defendeu o escravo e o estrangeiro. Nós vamos falar hoje de escravos judeus e escravos estrangeiros. Seria muito estranho
haverem leis que prejudicassem os mesmos, já que Deus, o Deus bíblico, sempre defendeu escravos estrangeiros e sempre puniu aquele que era injustos e opressores. Nós estamos no Deus do Êxodo que luta contra o faraó, libertando os seus Nós estamos diante do Deus bíblico que no meio do deserto mora nas mesmas tendas que os E olha os textos bíblicos que Deus diz. Agora vocês vão me ajudar, vocês vão ler para mim, porque minha garganta... E outra, quando vocês estão falando eu chego muito perto, pessoal, é porque eu quero que a voz de vocês seja captada pelo microfone, tá? Então é por isso. Maico, leia aí, Deuteronômio 15, página de número 6 da apostila. Primeiro versículo aí, 15 do 13 ao 15. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dele de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe